off. And I fall down 11, I get up 12. Don't need nobody else. Yeah, I can save myself. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Propósito Cast, onde negócios, vida pessoal e propósito convergem para o mesmo lugar. Eu sou Cíntia Antunes, apresentadora desse podcast, que é oferecido pela Propósito, uma aceleradora de negócios que tem como missão potencializar negócios com propósito, com forte impacto social, ambiental e de governança. A gente faz esse trabalho através de 4 alavancas, que são gestão, finanças, growth e recursos humanos. Por falar em recursos humanos, esse é o tema do nosso podcast de hoje. A gente vai conversar então sobre o impacto dos gaps geracionais dentro do mercado de trabalho e como a gente pode utilizar esse gap geracional para potencializar o seu negócio. Dentro dos ambientes de trabalho, a gente tem visto cada vez mais pessoas de gerações diferentes e às vezes até polarizadas. Eu trabalho diariamente com empresas, com clientes, com lideranças que me pediram muito para trazer essa temática aqui no podcast. Inclusive, se você tem uma sugestão de tema para o podcast, pode deixar para a gente lá no direct do nosso Instagram, que é @propósitoaceleradora. Então, a gente recebeu muitos pedidos para falar sobre essa questão dos gaps geracionais e eu trouxe essa discussão aqui para a roda. Trouxe essa discussão com 2 executivos de gerações diferentes que vão com certeza enriquecer muito a nossa troca aqui. Então, Duda Carvalho, administradora por formação e atualmente cursando MBA em gestão comercial. Duda é sucessora e gerente de marketing e trade do Pais e Filhos Supermercados. Com uma visão estratégica e inovadora, busca alinhar tradição e modernidade para impulsionar o crescimento da marca e fortalecer o relacionamento com clientes e colaboradores. Seja bem-vinda, Duda. Oi, gente, prazer estar aqui com vocês. Também convidei Marco Fernandes, CEO, sócio e fundador do Pais e Filhos Supermercados. Marco tem décadas de experiência no varejo alimentar e é um dos responsáveis por transformar a rede em referência no setor. Com uma gestão pautada em valores familiares e inovação, ele equilibra experiência e adaptação às novas gerações para garantir o crescimento sustentável do negócio. Seja muito bem-vindo, Marco. Obrigado, Cíntia. É um prazer estar aqui também com vocês, né? Passando um pouquinho da nossa experiência, né, na empresa e também na família, né? Toda essa trajetória dos supermercados Pais e Filhos. Perfeito. Sabe que eu já percebi na descrição de vocês elementos da geração? Depois eu vou falar aqui o que eu percebi. Mas para a gente começar, vamos contextualizar o pessoal aqui em relação às gerações que a gente vai conversar, né? Então, hoje no mercado de trabalho a gente tem 4 gerações. A gente tem os Baby Boomers, que são esses aí nascidos entre 1946 e 1964. Então, pessoas que têm entre 61 e 79 anos. Que são pessoas que têm um foco mais de estabilidade, de hierarquia, de organização, de estrutura, de processo. Então, assim, são pessoas que gostam de ambientes mais estruturados. A gente tem a geração X, que são pessoas que nasceram aí entre 1965 e 1980, que hoje tem entre 45 e 60 anos, e que são pessoas que começaram a conversar sobre equilíbrio entre vida pessoal e profissional, né? Não era uma temática falada antes, esse assunto começou um pouco na geração X. Pessoas que começaram a conectar aí com a tecnologia, mas que ainda tem um foco bem grande na estabilidade. Então, que ainda puxa ali para os Baby Boomers. O Marco é da geração X, então a gente tem um representante da geração X aqui. A gente tem os Millennials, que são os nascidos entre 1981 e 1996, que é a minha geração, pessoas com idade entre 29 e 44 anos. E que são a geração que começou a falar sobre propósito no trabalho. Isso nunca tinha sido falado até então, né? Começou com a minha geração e também foi a geração em que a gente começou a discutir sobre inovação. Lembro bem que eu estava na faculdade, esse tema começou a pipocar. A minha geração é uma geração que tem uma visão mais fluida de carreira, né? A gente não está tanto na estabilidade lá dos Baby Boomers e da geração X. A gente está trazendo um pouco mais de fluidez para essa questão profissional. E a geração Z, da qual a Duda faz parte, que são os nascidos aí entre 1997 e 2012, são pessoas que têm menos de 29 anos e que são nativos digitais, nasceram num ambiente já totalmente tecnológico, digital, que são pessoas que esperam muito coisas ágeis, né, mais rápidas. Então a pessoa quer crescer mais rápido, ela busca mais, tem uma busca mais incessante de informação, né, procura muita felicidade no trabalho. Então, assim, a geração Z também consolidou muito essa busca de propósito que iniciou lá na minha geração dos milênios, né. Então, cada uma dessas gerações, elas
procuram uma coisa diferente no ambiente de trabalho, elas aceitam coisas diferentes, né? Então, o que um baby boomer e uma geração X aceitava anteriormente, hoje não é aceito mais. Eu lembro da minha mãe falando assim, nossa, que bom que vocês têm essa liberdade agora de aceitar coisas dos líderes, porque antigamente a gente era obrigado a aceitar. Então, a gente tem essa diferença de aceitação, de valores, do que eu prezo, do que eu procuro para minha vida profissional e pessoal. E o grande desafio que eu acredito, assim, dessa mudança intergeracional é fazer esse povo todo conversar. Porque cada um tá falando uma língua diferente, né? Como se a gente tivesse em países diferentes, cada um falando uma língua. E a gente tem um desafio de fazer esse povo todo conversar para gerar um ambiente de trabalho legal, saudável e, mais do que isso, produtivo e de resultados. Porque tem muitos benefícios de colocar muitas gerações diferentes dentro de um ambiente de trabalho, né? Então, para a gente começar aqui a discussão com vocês, eu queria que vocês trouxessem, assim, especialmente começando com o Marco, né? Como que é para vocês, como que vocês fazem isso dentro do supermercado Pais e Filhos, de lidar com essa diferença de gerações dentro do ambiente de trabalho? Não dá para esconder que é desafiador realmente, né? Nós temos todas as gerações trabalhando com a gente, né? E de fato, né, a geração Z, né, que são os mais jovens, né, é essa que traz mais desafios para a gente, que realmente por natureza, o jovem ele é mais imediatista, ele tem mais acesso à informação, ele está com a informação mais na palma da mão e tudo mais. E muitas vezes ele é insatisfeito com o que ele está vivendo naquele momento. Ele quer mais, ele quer alguma coisa muito rápida e tudo mais. E eu até arrisco a dizer que ele é muito ansioso por natureza. Essa geração é muito ansiosa também. Então, o grande desafio que a gente enfrenta é exatamente trazer essa geração, né, para um ambiente mais estabilizado, passar um pouco da experiência da gente para eles também, né, e ajudá-los, inclusive, a encontrar o caminho, né, porque muitas vezes a gente vê que eles estão literalmente perdidos, até mesmo por questões também dessa geração. Essa geração é uma geração onde muitos deles não têm um ambiente familiar estruturado, não é tão bem estruturado, então muitos têm pais separados e tudo, diferente de uma geração como a minha, que existia uma família mais tradicional e tudo mais, né? Então, é realmente uma geração, e por ela estar muito conectada, né, está o tempo todo conectada, essa geração tem muito acesso à informação e também à desinformação, né? Nem sempre a informação ela ajuda, muitas vezes ela atrapalha também, né? Então o grande desafio é esse, né? Que a gente faz no nosso dia a dia, que a gente busca, que é a gente trazer essa geração, conectar e mantê-la entusiasmada com aquilo que ela faz também, né? Como que você enxerga, Duda, essa questão aí dentro do seu ambiente de trabalho? Olha, hoje dentro do meu ambiente de trabalho, a minha equipe toda é da minha geração, mas as pessoas acima de mim são de gerações diferentes. E aí, eu acho que o Pais e Filhos me explica muito bem isso no dia a dia, sobre como é a fusão dessas gerações. Acima da gente, a tradição, ela vem muito junto também com a experiência que eles carregam e que traz uma estabilidade melhor para a empresa. E a nossa equipe, que é um pouco mais jovem, a gente quer fazer acontecer tudo naquele momento. E tudo que a gente vê acontecendo no mundo, a gente acha que é o mesmo que tem que acontecer conosco. Só que cada empresa tem o seu tempo, né? Então, acho que é uma mistura de gerações muito sábia, porque a gente consegue mesclar uns 50% de tradição e de números e de embasamento teórico com 50% de uma geração que quer fazer acontecer o quanto antes com inovação, seja de pensamento, seja de conteúdo gerado, seja de produto entregue. Então, assim, eu acho que é muito sábio ter essa mesclagem, e o Pais e Filhos, ele tem isso muito bem. Hoje, 35% dos nossos colaboradores são de gerações, né, da última geração, agora Y. Z, né? Z. A mais novinha. Tá A mais falando. novinha, desculpa, geração é Z. verdade. Sim. Sim. Isso é legal você trazer, né? Você começou a falar sobre a questão de um benefício que eu acho muito interessante, que é a de mesclar a potencialidade de cada um. Então, assim, quando a gente vê a geração X, os baby boomers,
com encorpamento de estratégia, de vivência mesmo, de experiência, né, de sabedoria. Que é uma bagagem que a geração X e até a geração Y ainda não trazem. Por outro lado, a geração X, ela traz, e aí muito mais do que a Y, ela traz essa coisa do fazer, uma energia diferente. É uma questão de colocar tirar do papel e colocar na prática aquilo tudo que está sendo falado ali. E não só isso, né? Essa gama de informações que a internet traz, a geração Z está usando isso a seu favor para tentar implementar isso na empresa. E aí, quando você junta esses dois conhecimentos, essas duas forças, né? Isso é uma potência sem igual, porque você melhora a solução de problemas, né? Cada um vai trazendo um elemento ali que é muito forte na sua geração, isso potencializa muito a solução de problemas, melhora a criatividade da equipe, potencializa tanto as hard quanto as soft skills. Então, você está falando de uma geração baby boomers, de uma geração X. Pô, tende a ser uma pessoa mais respaldada, uma pessoa mais tranquila, uma pessoa que gera mais confiança. Ela quer maior estabilidade ali, né? Isso, exatamente. Aí você tá falando de uma geração X que vai botar a mão de uma geração Z, desculpa, que vai botar a mão na massa. Então, você junta essas duas coisas, por isso que é interessante, inclusive, criar equipes intergeracionais, né? Então, dentro da mesma equipe, ter pessoas de idades diferentes, porque a gente sai ganhando pra caramba com isso. Hoje, dentro do nosso setor comercial, a gente tem todas as gerações, desde o diretor até os compradores. Também temos o setor de controle, né, de notas fiscais, toda a parte mais burocrática, também, de estoques e tudo mais. Inclusive, o líder deles é geração Z, mas ele também tem dentro do comando dele, né, ali de toda a equipe, gerações do X e Y. Então, assim, a gente consegue, dentro do Pais e Filhos, ter um trabalho intergeracional muito legal, sabe? Uhum. Lá não é uma barreira, isso nunca aconteceu, e pelo contrário, meu pai, ele sempre comenta que ele adora trabalhar com jovens, que ele quer ao lado dele os jovens, justamente para que a gente consiga entregar para ele os inputs de o que é que está acontecendo no mundo, por mais que ele seja super atualizado. Mas o olhar do jovem hoje em dia, até porque o jovem já é o nosso cliente, né? Uhum. Hoje o poder de compra está muito disseminado para qualquer geração. Então a gente tem que conseguir comunicar com todo mundo. Inclusive ele fica no nosso pé, gente, marketing, como é que tá aí tal ação para tal público, em tal rede social, em tal canal de comunicação. Então, é importante também essa formação intergeracional dentro de uma equipe, até para você conseguir pensar em todas as personas ao criar uma campanha, né, no nosso olhar. E uma coisa que eu sempre falo, e assim, para mim é muito bacana, né, um insight bacana isso aí, que eu não tenho nenhuma vaidade em falar assim, cara, eu quero aprender com os jovens, sim, né? Porque, na verdade, eles trazem também uma carga de aprendizado, né? E aí numa visão moderna também do aprendizado, que muitas vezes não é aquilo que eu estou acostumado, ou então, às vezes, alguma ferramenta que eu não consigo utilizar. E muitas vezes eu sei onde eu quero chegar, mas não sei como chegar. Uhum. E aí quem vai saber como chegar muitas vezes são os jovens, né? Então, trabalhar com essa turma é muito bacana, porque quando você acha assim que vai demorar um tanto para vir uma solução, ela vem muito mais rápida, porque para eles aquilo é muito normal, né? Tava passando isso agora à tarde, né? Eu cheguei no marketing, passei uma demanda, né, para um dos nossos colaboradores, né, que é da geração Z, né, quase esbarrando lá já bem jovem ele, né? Já tá quase. E aí ele falou assim, e aí ele perguntou para mim, para quando que você precisa? Eu falei, olha, eu preciso para ontem de manhã. Aí ele falou assim, tá bom. E aí a gente saiu de lá agorinha e ele já está praticamente com a entrega pronta, né? Sim. E eu acho bacana isso, você entendeu? Então muitas vezes a gente não sabe como fazer e aí a gente usa exatamente esse conhecimento que os jovens têm para nos entregar aquilo ali. Então, pelo menos saber o que precisa ser feito é bacana também para a minha geração, tá? Sabe? Acho que se a gente for pensar em como agregar as 3 gerações ao mesmo tempo e a gente saber usufruir da melhor parte delas, a X, eu acho que ela tem muito essa veia estratégica do olhar dele, de que já passou por tantas situações, então sabe que vai dar certo, ele sabe o que dá certo. Então, a X é como se ela fosse o nosso guia.
A Y, ela vem com tratativa de dados, ela sabe lidar muito bem com dados e ela busca um pouco mais de uma estabilidade. E a nossa geração Y, ela vem justamente para quebrar um pouco dessa estabilidade, trazer a inovação. Então, se eu puder dar uma sugestão de uma equipe perfeita, eu acho que essa hierarquia entre essas gerações ainda é muito importante, porque eu vejo pelo meu perfil, eu sou muito ansiosa, para mim tudo tem que ser para ontem, mas não com a estabilidade e a experiência que ele tem, pelo contrário. Eu quero que tudo dê certo, mas eu não tenho a experiência necessária. Então esses 3 passos, no meu olhar, é muito importante. Eu vou dar um outro exemplo aqui. Um dia eu estava com um desses colaboradores nossos, né? E ele tem uma especialização muito bacana em Power BI e tudo mais. Então, cara, você pega o que está em cima dessa mesa aqui, entrega para ele transforma isso num Power BI, né? Então, assim, é muito bacana e isso ajuda muito nas tomadas de decisão, né? Aí um dia eu cheguei para ele, né, com o meu estilo Excel. E aí, com uma planilha desenhadinha assim, falei assim: olha aqui, eu estava pensando em fazer desse jeito, assim, assado, porque traria pra gente várias informações nesse sentido. Aí, enquanto eu tô falando, ele tá mexendo, né? A hora que eu acabei de mostrar para ele o meu desenho, ele já Tava estava pronto. na tela, assim. Ele virou e falou assim: vê se é isso que você quer. Eu falei: caramba, é isso que eu quero. Esse aí Então, é de assim, qual geração? Ele é Z. Z é o nosso. Muito É o rápido, De né? líder do nosso. 99. Ele é o líder do nosso setor de É controle, que esse a que eu gente chama de listei. controle, Sim. né? E ele desenvolve os Power BIs e tudo. E a gente precisa muito da informação, né? Em todos os setores da empresa, né? Hoje a gente passa por um momento, para mim até ser um momento ímpar, que é uma dificuldade muito grande de retenção, inclusive, Sim. da geração Z. Né? Essa é a mais difícil da retenção, porque ela está sempre buscando um novo, né? Para ela nunca está satisfeita, muitas vezes, com aquele momento. Ela quer um outro momento, cria algumas expectativas. Eu acho que o estar conectado faz isso também com as pessoas. Isso gera uma ansiedade de que eu nem sempre estou satisfeito, eu quero mais um pouco. É natural. Né? E aí, para a gente, o grande desafio é exatamente a gente poder calma, né? Vamos sentar, vamos conversar, vamos trocar ideia, passa um pouquinho da experiência que a gente tem e tudo mais. Isso ajuda muito também. O que Né? eu costumo fazer com colaboradores assim da geração Z, porque tem essa pressa, né? Então, assim, eu acho que eu não tô crescendo. Você olha pra pessoa, você vê que ela já cresceu pra caramba. Tanto do ponto de vista da postura profissional, do conhecimento, às vezes até do salário, mas a pessoa ainda não está satisfeita. Então, o que eu costumo fazer é desenhar um plano curto, porque também tem que ser curto, né? Planos longos não funcionam para a geração Z. Mas pelo menos para a pessoa vislumbrar esse crescimento, sabe? E aí, assim, já até aproveitando esse gancho para a gente entender um pouco melhor sobre cada geração aqui, cada um com seu lugar de fala, né? Então, assim, Duda, você que é da geração Z, né? O que você considera hoje como... o que você vê que para você é importante na carreira enquanto geração Z? E qual que é a sua maior dificuldade, né? Vamos usar a palavra desafio. Qual que é o seu maior desafio ao lidar com o líder da geração X? O que você acredita ser um entrave aí? Eu acho que o maior potencial da nossa geração Z é justamente essa vontade de fazer acontecer. Quem quer, consegue fazer acontecer. E aí a gente, com a nossa facilidade de lidar com as informações, as nossas ideias, elas fluem muito rápido, né? A nossa facilidade de raciocínio, ela é muito boa para isso. Entretanto, já entra um pouco no ponto negativo da gente lidar com uma geração X, que é justamente o que ele trouxe aqui como exemplo, o para ontem. E a gente gosta para fazer bem feito, precisa ser estruturado. Mas nem sempre o estruturado, ele tá no momento certo da empresa. Então, para mim, o maior choque é quando a gente não consegue fazer o nosso bem feito. Justamente por essa necessidade do imediatismo, da estrutura que eles precisam, a gente gosta de uma estrutura um pouco mais livre para ser feita. Então, isso me dói um pouco. Quando eu preciso entregar um trabalho, é para ontem, não tem a qualidade que eu precisava e eu não consigo fazer na estrutura como eu idealizei. Isso é uma quebra de expectativa muito alta para nossa geração. E até você falando isso, eu tô pensando aqui em relação à estrutura de trabalho, né? Porque para as gerações, né, Baby Boomers, geração X, a gente tem essa estrutura de trabalho mais enrijecida, até de hora para sair, hora para chegar,
coloca aqui a entrega, o planejamento direitinho. A geração Z já é uma geração que tem um pouco mais de dificuldade de trabalhar dessa forma, é uma geração mais livre, é uma geração que está crescendo aí na pandemia, então trabalho Home híbrido office, né? ou home office. Então, assim, a adequação dessas estruturas de trabalho também é muito importante, mas é muito desafiador. Porque, assim, enquanto millennial, para mim, também é meio preto no branco, assim, acho que na questão de estabilidade eu tô mais lá para perto da geração X do que da geração Z. E como trabalho com muitas pessoas da geração Z também, eu fico ali querendo um planejamento certinho de datas, de organização, e muitas vezes a galera da geração Z, ela flui de forma diferente, né? Mas assim, eu, por exemplo, sou da geração Z, mas eu preciso desse horário mais circadiano, sabe? Desse ciclo, assim, justamente por causa da quantidade de informações que a gente tem acesso. Acho que se a gente não respeita esse horário comercial, do 8 às 18, né, dependendo da empresa, a gente enlouquece e a gente perde qualidade da entrega. Então, por exemplo, agora eu entendi que se eu chego do trabalho e eu desligo, vou fazer outras coisas, a minha qualidade da entrega no momento do trabalho ele é melhor. E então acho que é algo saudável que vocês têm a ensinar a nós. E eu vejo esse movimento muito grande dos meus amigos que trabalham de home office ou híbrido, que quando estão em casa, eles não conseguem entender o momento de início e final do trabalho. E o corpo, ele precisa entender que quando você tá na sua cama, na verdade, ele não consegue entender, né? Que quando você tá na sua cama, às vezes você tá produzindo. Então, eu acho que é muito importante a gente pegar essa experiência de vocês, de que o horário comercial é sim interessante, até para que a gente consiga ter a nossa vida social e a nossa vida fora do trabalho. Justamente pela carga emocional e carga de informações que a gente recebe. E para você, Marco, como é que você lida aí com esses desafios de liderar a geração Z? Não, primeiro eu quero discordar um pouquinho da Duda nesse 8 a 18, não é também totalmente enrijecido, né? Em algum momento precisa de um horário mais flexível, até por questões particulares e tudo mais, nada também é tão rígido assim, né? Mas ó, lidar com as novas gerações, para mim, eu gosto muito, assim, eu sempre falo isso, a Duda falou aqui agora mesmo e eu repito, eu gosto muito de lidar com os jovens e tudo, porque eu também, de fato, eu aprendo muito com eles. Mas não só aprendo, eu também passo também a minha carga de experiência para eles e tudo mais, né? Então, quando eu tô, seja na área administrativa, né? Ou então seja na operação de loja, que é onde é mais desafiador trabalhar com os jovens, porque em geral, existem algumas barreiras, até mesmo culturais e tudo mais. A gente precisa. Aí que a gente tem que trabalhar muito forte a questão de incentivar, de fazer com que a pessoa tenha gás realmente para fazer o que está fazendo. E aí entra muito a questão do relacionamento, né? E eu, graças a Deus, eu tenho uma facilidade bacana de me relacionar com as pessoas. E cultivo muito a arte do elogio, né? Porque muitas vezes o que traz a pessoa para um ambiente saudável, pô, eu gosto de estar aqui, não é só a questão financeira, é o estar sendo reconhecido pelo que eu faço, né? Isso é muito importante, né? Então, o elogio, ele faz parte, né? É claro, existe uma dose também de cobrança, né? Porque a gente, por natureza, nós gostamos muito de que a coisa esteja muito bem estruturada, que o cliente entre nas nossas lojas e sinta que está numa loja do Pais e Filhos e tudo mais. Para isso, a gente tem que ter uma coisa bem estruturada, um padrão de trabalho e tudo mais, né? E é isso que a gente vai passando para as pessoas. Eu gosto muito de trazer, né, quando eu estou eu gosto muito do chão de loja também, né? Minha paixão é chão de loja e comercial. Se eu pudesse, eu só ficaria no chão de loja e lá no comercial. Mas não, a gente tem que orbitar por todas as áreas da empresa, né? Ainda mais na minha posição. Mas quando eu estou no chão de loja com as pessoas, eu mostro para eles ali, assim, vamos olhar como cliente? Vamos olhar, olha só, olha aquela prateleira ali, né, que a gente chama de gôndola, né? Olha aquela gôndola ali. Ela está conversando contigo? Você está olhando para ela, está dando vontade de comprar? Porque quando você olha para uma gôndola, você tem que olhar e falar assim, caramba, eu quero comprar.
né? Então, assim, a gente vai, dentro da nossa experiência, fazendo a arte do convencimento, né? E, e do elogio. O elogio é primordial para a gente conseguir os resultados que a gente precisa também, sabe? E, assim, a gente está falando só da geração Z, né? Mas tem as outras gerações também, né? É muito bacana quando a gente trabalha com pessoas também mais experientes, né? Que já vem de uma base mais familiar, família constituída, né? Objetivos bem definidos também. Essas pessoas são muito importantes para ajudar, inclusive, a disseminar a cultura da empresa, né? Em todas as áreas dela. E essa geração que ele falou, ela tem uma motivação maior, né? Porque a motivação ela é muito interna. A gente não estabelece motivação de outra pessoa. Ela precisa ter algo intrínseco, né, dentro dela. E geralmente, quando a geração tem sua própria família, tem suas próprias responsabilidades, ela compra muito mais fácil a ideia da empresa, porque ela quer estar ali, ela precisa estar ali, né? Então, isso é o lado bom também. Vocês falaram sobre reconhecimento, elogio, né? Que eu acho que é um ponto importante para a gente discutir aqui. E é interessante, até como cada geração é um tipo de reconhecimento específico, um tipo de elogio específico que a geração gosta de receber, né? Então, assim, eu lembro de uma situação que eu estava numa empresa em que a empresa tinha uma remuneração variável, né? Que era medida através de alcance de meta e tal. E tinha uma pessoa que estava recebendo, assim, um valor significativo desse programa. E ela continuava desmotivada. E era uma pessoa da geração Z. E ela continuava desmotivada. E aí, eu conversando com essa pessoa, eu descobri, assim, para ela, né, e eu vejo que para grande parte da geração Z é assim, a remuneração de dinheiro não era uma coisa tão relevante quanto outras coisas no trabalho que estavam deixando a desejar, né? Como o ambiente de trabalho, flexibilidade, né? Essa pessoa prezava muito mais pela flexibilidade do que pelo ganho. Então, um reconhecimento para ela talvez era um day off no dia do aniversário. Muito mais do que um dinheiro na conta. Então, a gente entender também essas gerações, entender o que faz sentido para cada um, né? Isso é muito individual, mas tem uma certa uma certa padronização ali dentro do cluster geracional, né? Então, se a gente consegue entender o que é importante para cada um, a gente consegue reconhecer naquilo que vai fazer sentido para mim, né? Porque eu sou mãe de 3 crianças, então, assim, para mim também, apesar de ser da geração Y, faz muito mais sentido eu receber um day off no dia do aniversário dos meus filhos, para eu estar com os meus filhos, do que receber mais dinheiro. Então, assim, esse entendimento do 1 a 1, né? Por isso que é importante ritual. Eu falo que ritual é a coisa mais importante que tem para cultura, para reforço de cultura. Porque o ritual do one-on-one é ali onde você vai entender, cara, pro Marco, o importante para ele ser reconhecido é X. Então é isso aqui que eu vou fazer, que é totalmente diferente da Duda. Para ela, se ela fez um bom trabalho, eu vou fazer outra coisa para ela se sentir reconhecida, né? Até a forma de elogio. Tem geração que gosta de ser elogiada em público, tem gente que gosta de receber um elogio mais ali no 1 a 1 mesmo, feedback mais constante, outro prefere um feedback mais pontual, né? Então esse entendimento que passa pelo assunto geracional, mas ele ultrapassa também, porque é muito do indivíduo, é importante até para que a gente crie programas de reconhecimento e programas de bonificação, né? E aí um ponto importante que eu quero retomar aqui, que você falou sobre os clientes do mercado, né, estarem também dentro da geração Z hoje em dia. Então, eu vejo uma importância dessa união de gerações até para atender melhor o cliente. Então, porque, por exemplo, quando vocês estão desenhando uma campanha de marketing, você, Duda, consegue entender como que a geração Z recebe uma campanha e como que é o melhor tipo de campanha para essa geração. O Marco, por sua vez, consegue entender como que é a melhor campanha de marketing para a geração X. Isso funciona também para dentro da loja. Então, assim, como que é uma loja que comunica com a geração X? Como que é uma loja que comunica com a geração Z? Elementos de gôndola, né? Formas de atendimento. Então, isso reforça a importância da gente trazer essas múltiplas gerações para dentro da empresa, isso vai melhorar o atendimento ao cliente, isso vai melhorar as minhas campanhas de marketing, isso vai melhorar o meu atendimento comercial. Acho que as empresas só têm a ganhar, né, trazendo essa multiplicidade para dentro da organização. Com certeza. Eu acho que quando a gente fala de uma campanha de marketing, é mais fácil a gente pensar em clientes e de gerações diferentes. Vou dar um exemplo. Antes de eu ter meu diretor atual, que é entre as nossas gerações, ele é geração
Y, que é a Y. minha. Eu fazia muita campanha muita campanha pro meu público, para aonde eu estaria e aonde eu veria aquela campanha. E quando ele chegou, eu percebi que eu tava com um gap muito grande de campanhas off. Então, assim, por N questões. Mas a partir de agora, as nossas campanhas, elas são, né, ela tem uma omnicanalidade, ela tá em todos os canais, seja off, seja on. Porque, por exemplo, ele vai ser interceptado por uma campanha no YouTube. Eu não tô no YouTube. Eu tô na minha rede social, no TikTok, no Instagram, no Spotify, que hoje, né, já vem se tornando um pouco de rede social. Então, se a gente não tem essa junção de duas gerações, a gente só comunica com uma. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Quando a gente vai pra loja, já é um pouco mais diferente, porque a gente tem uma padronização de loja. É claro que uma tem um serviço diferente do outro e vai muito pela geração que a gente atende. Mas quando a gente tá no marketing, na estrutura de uma campanha, pensar nisso é muito mais importante, inclusive. Verdade. Tem uma frase, eu participei de uma palestra no ano passado, aqui em Juiz de Fora mesmo, com o Dado Schneider, não sei se vocês conhecem, e possivelmente até foram na palestra que foi do JF Summit, e ele falou assim, a palestra dele foi sobre essas questões geracionais, falando muito da geração Z e até da geração Alpha, né? Que é essa geração que tá vindo aí agora. Que ele chamou de geração dos dedinhos, por causa do celular. Celular. E aí ele falou uma frase que me tocou muito, assim, a gente tá às vezes numa polarização tão grande em vários aspectos, né? Então você olha pra política, olha pra religião, e aí dentro das gerações também tem isso, né? Tem empresas que lidam com isso de uma forma muito mais tranquila, como é o que eu tô vendo aqui, que é o caso de vocês, mas tem empresas que lidam com isso de uma forma muito mais polarizada. E ele trouxe, né, que esse tempo que nós vivemos agora, que é um tempo de transição muito intensa entre as gerações, né? As gerações estão muito diferentes mesmo entre si. Ele falou assim, não é tempo de certezas e respostas, é tempo de perguntas. Então é tempo da gente questionar um para o outro para um, para entender, sabe? Quem é o outro, como eu me comunico melhor com esse outro. Então isso que você está falando, assim, do seu líder, né? Então deixa eu tentar entender como que é essa geração. E do outro para você também, deixa eu tentar entender como que essa geração funciona para potencializar aí esses nossos resultados, essa nossa abrangência, né? E aí, gente, eu vejo também que tem um ponto importante, que é a questão, muitas empresas, especialmente startups, que tem ali uma geração mais nova, né, que são líderes mais novos, às vezes elas minimizam a importância, assim como o Marco, por exemplo, está maximizando a importância de ter uma pessoa nova na equipe para trazer inovações e tal. Tem empresas mais startups assim que minimizam a importância de pessoas mais velhas e mais experientes que trazem gestão do conhecimento, inclusive, né? E é importante a gente falar sobre isso até por conta de melhorar a atração e retenção de talentos. Porque hoje a gente tem talentos em várias gerações. Então, se a gente busca só em uma geração, a gente está afadado aí ao fracasso, né? E uma sociedade que está olhando só para aqueles que estão com a tecnologia na mão, com a inovação na mão, está afadado ao fracasso, né? Porque as gerações mais velhas e mais experientes têm muito a nos ensinar aí, né? Eu acho isso importante você ter colocado isso, porque a gente, determinadas funções, especialmente na parte operacional, quando você tem alguém um pouco mais experiente, ele ajuda a trazer o ambiente para que o ambiente seja mais equalizado, sabe? A gente passa por isso nas nossas lojas e tudo. Então, por exemplo, se a gente está com um problema numa determinada loja, né? E a gente vê que a liderança não tá conseguindo dominar um pouco as várias gerações que estão ali, dependendo de qual líder que a gente traz para aquela loja, ele traz um equilíbrio e em pouco tempo, sabe? Muito grande. Mas por quê? Por conta da experiência do lidar com pessoas, né? Daquela questão da customização. Não, eu vou cuidar dessa pessoa diferente de como eu vou cuidar dessa outra aqui. Chamo, converso, entendo. É o one-on-one, como você falou. Então, essa experiência ela é muito importante. Em alguns postos que a gente tem, especialmente, por exemplo, gerente de loja, muitas vezes aqueles mais experientes são os que entregam os resultados mais bacanas, entendeu? Porque a gente precisa, sim, de estar com a loja o tempo todo organizada e tudo mais. As tecnologias têm que estar embarcadas realmente no dia a dia da operação, né? Mas o relacional é muito importante também.
o equilíbrio, né? Como lidar com o estresse, porque o varejo, no nosso caso especialmente, que é supermercado, é muito dinâmico. Então, não tem como você ter um varejo como supermercado que não te traga uma carga de estresse dia após dia, né? E aí, como é que lida com isso? Quem tem mais experiência tem mais equilíbrio para lidar com as situações. E aí, ele vai de uma forma muito tranquila, passando a experiência dele para aquele que está chegando. Né? E quando aquele que está chegando, que é o mais jovem, está disposto a aprender, inclusive não seria bem o termo idolatrar, mas olhar com muito carinho para aquela pessoa que tem mais experiência com ele e falar, caramba, eu quero ser ter a Inspiração, sabedoria sim. daquela pessoa. Ele é a minha inspiração. Nossa, mãe, como um ambiente onde você tem alguém experiente, ele é muitas vezes muito melhor equalizado, sabe? Então por isso a gente não pode menosprezar nenhuma das gerações, porque cada uma tem a sua carga de importância, É verdade. né? Você tá me falando isso, você tá falando isso agora, eu tô lembrando de uma situação que eu vivi, pensando na minha própria carreira, né? Quando eu comecei como consultora, eu comecei a atuar como consultora na Falcone, que é a maior consultoria de gestão do Brasil, né? E era consultora analista lá, recém-formada, com um monte de líder que eu me inspirava, que eu achava assim, né? Pessoas muito inteligentes. E eu lembro que a gente trazia muita agilidade mesmo, né? Sendo da geração Y aí, não sendo da geração Z, a gente trazia muita agilidade para os processos. Mas a gente, assim, chegava o líder, porque o líder nesses projetos ele não estava todo dia, os analistas ficavam todos os dias. E às vezes a gente batia uma cabeça danada, chegava o líder, dava um direcionamento para a gente, o negócio fluía de uma maneira muito mais tranquila. E eu passei por isso sendo líder, né? Agora já com experiência, que eu cheguei numa empresa e assim, eles tinham que fazer um negócio mais básico do mundo, que era calcular NPS. E aí, beleza, eles vieram apresentar o NPS, não, porque aí eles começaram a enrolar o cálculo do NPS. Falei, gente, mas cálculo de NPS é a coisa mais simples do mundo. O que vocês estão fazendo? Deixa eu dar uma olhadinha nessa planilha. Todo mundo da geração Z, assim, todo mundo com um monte de vontade de fazer, mas aí tem um ponto também que às vezes usa a inteligência artificial e acha que já sabe daquele assunto, né? Porque perguntou pro chat GPT, ou perguntou pra inteligência artificial do WhatsApp, enfim. E aí fui olhar a planilha deles, eles estavam arrumando uma confusão para calcular. Eu falei, gente, mas é só vocês fazerem isso aqui. Mas assim, foi uma reunião de 2 minutos. A gente estava online ainda, né? Não estava no presencial. Foi uma call lá de 2 minutos. Eles, gente, Cíntia, pelo amor de Deus, era muito fácil, a gente não tinha ideia que era tão fácil. Então é isso, essa. Você falou uma frase que também me marcou aqui, que é reconhecer o seu lugar, cada um reconhecer o seu lugar de potência, né? Então o meu lugar de potência é um lugar, apesar de não ser da geração X, né? Mas frente à geração Z é um lugar de experiência, um lugar de sabedoria, um lugar de estratégia, um lugar de gestão. O meu lugar frente à geração X é um lugar de aprendiz. Né? É um lugar de trazer coisas da geração Z para, né, assim, a gente faz ponte. A minha geração é uma geração interessantíssima, porque ela faz ponte entre a geração Z e a geração X, né? Então a gente leva alguns elementos da Z para X e traz alguns elementos da X para Z. Se cada um conseguisse reconhecer esse lugar e atuar no seu lugar de potência, a gente teria empresas assim muito mais de muito mais resultado, né? É verdade. E tem um outro aspecto também, além de todos esses que a gente já comentou, que hoje em dia existe uma discussão muito forte sobre responsabilidade social, né? As pautas de ESG estão muito fortes. E quando a gente tem empresas com pessoas de diversas idades, de diversas faixas etárias, a gente está cumprindo o nosso papel de responsabilidade social também, né? Frente à sociedade. Então é importante falar sobre isso também. E aí eu queria aqui saber de vocês também se vocês têm alguma prática, né, que vocês conduzem para melhorar essas relações, né, de cultura, ritual, o que vocês fazem para fazer com que as pessoas de diferentes idades consigam se comunicar melhor. A gente está com um projeto de cultura organizacional, que eu até já comentei com você, e dentro desse projeto a gente estabeleceu alguns rituais que a gente entende que são importantes para haver essa troca.
E um desses rituais, justamente, era o café com o CEO, né? Tomar um Que café, legal. inclusive, com meu pai. Justamente para que todo mundo tenha a oportunidade de conversar com ele, entender a estratégia da empresa, entender o olhar dele sobre algo, porque às vezes a gente fica achando que é um problema super sério e ele já passou por isso e ele tem uma solução muito mais fácil do que a gente tem de expectativa. Então, esse é um dos rituais que a gente quer implantar. Outro ritual também que a gente até estava conversando é sobre lojas escolas ou setores escolas, que são setores que, né, têm uma performance muito boa. Vou dar um exemplo. Uma loja no qual é a melhor performance de um setor de açougue. Ela vai servir como um setor escola para quem for chegando. Então, todas as novas contratações desse setor, elas serão destinadas a essa unidade, no qual vai ser formada por uma equipe mais, né, de mais experiência, de mais tempo de pais e filhos, até para também haver essa passagem por essa cultura pais e filhos, né, essa transfusão de sangue de outra empresa para nossa. Porque a gente tem uma particularidade que é ter o cuidado com o cliente e ter o cuidado também com quem você está trabalhando. A gente sempre fala, poxa, a gente não trata ninguém mal, então por que você pode tratar o nosso cliente ou outro colaborador mal? Então a gente entende que rituais como esses dois que eu acabei de listar são importantes para que haja essa transfusão de sangue para a cultura pais e filhos. E também a gente teve outro ritual que já acontece, são os nossos treinamentos, né? Esse ano vai haver um foco maior em treinamento para pessoas, para lidar com pessoas, justamente para que a gente entenda mais de pessoas, né? O negócio ele é formado por pessoas, então não tem porquê da gente não entender sobre. E aí, ano passado, a gente teve 80 treinamentos pontuais, 80 treinamentos e mais de 1.000 horas desses treinamentos. Então, os rituais que hoje a gente estabelece são muito de treinamento mesmo dos nossos colaboradores. É a mão de obra que a gente precisa, né? E a gente, uma coisa muito bacana também, a gente iniciou há um tempo atrás uma experiência começamos com o setor de hortifruti granjeiros. O que a gente fez? A gente tinha uma dificuldade de manter um padrão nas lojas. E aí nós selecionamos 4 funcionários que tinham uma excelência na execução de hortifruti granjeiros. E desses 4 funcionários nós criamos 2 duplas que nós não chamamos de promotores, nós preferimos chamá-los de treinadores. Eles se sentiram empoderados, digamos assim, né? Poxa, eu sou um treinador. Então eles vão para a loja com uma outra visão de que eles não estão indo para simplesmente organizar, mas também para treinar quem está na loja. E é um projeto que está dando muito certo. E aí agora a gente quer exatamente multiplicar isso para os vários setores das lojas. Então, tanto é o projeto de loja-escola, de uma loja onde a gente, um colaborador que vai começar com a gente, ele vai primeiro passar por o setor de açougue da loja tal é o melhor setor que a gente tem. Então a gente vai estabelecer que aquela loja é onde a gente vai receber o nosso colaborador que está entrando na empresa para ele entender como é que funciona o departamento de açougue, mesmo que ele não vai ficar naquela loja, né? Mas para ele ser treinado por alguém que tem uma experiência bacana, né? E assim pelos outros setores da empresa, né? Porque muitas vezes, né, é até uma questão pela dinâmica do varejo, volto a dizer, quase que é jogado na cova dos leões, né? Então, quer dizer, não dá muito tempo, não sei o que e tudo, e isso acaba aumentando, inclusive, o turnover. Então, o foco é diminuir turnover, diminuir absenteísmo, né? Mas de uma forma inteligente. E nós né? temos especialistas, não qualquer colaborador. Exatamente. Né? E é muito importante, né? Porque como a gente está ganhando escala, hoje nós temos 7 lojas, né? E nós temos uma loja para inaugurar a princípio final de maio e uma outra para final de junho, né? Que é no Shopping Alameda em maio e no bairro Estrela Sul em junho. Então, a gente tem que exatamente que a gente está ganhando escala de 7 indo para 9 lojas e tudo mais. Então, se a gente não trouxer a cultura para os nossos colaboradores, fica mais complicado, porque a gente não consegue se multiplicar, estar em todos os lugares. É muito bacana, a gente chega nas nossas lojas, principalmente as lojas mais antigas, né? As primeiras lojas e tudo, encontra com os clientes tradicionais. Tem cliente que desde o início são os nossos clientes. Fala assim, poxa, mas você sumiu. Aí eu brinco assim, não, eu parei de trabalhar, não trabalho mais não.
Quer dizer, é muita coisa, a gente trabalha pra caramba e tudo mais, né? E aí, quem vai nos representar? São exatamente os nossos colaboradores, né? E por isso a gente precisa prepará-los para que nos representem da melhor forma possível. A gente acerta sempre? Infelizmente, não. Mas a gente não se dá por vencido, né? Sim. Treinamento constante. Você falou sobre a questão do turnover e do absenteísmo. Eu acho muito interessante a gente trazer isso, porque muitas vezes fica parecendo, ainda mais dentro da propósito, que eu tenho esse discurso de acelerar negócios com propósito. Então a gente fala de impacto social, de impacto ambiental, de governança. Fica parecendo que a gente tem um discurso muito abstrato. E, na verdade, todo esse discurso, ele desencadeia no resultado. É resultado. Então, a gente está falando sobre isso porque a gente acredita que isso dá resultado, né? Uhum. E o resultado, ele não é só um resultado financeiro, mas ele também é um resultado financeiro. Uhum. Mas é um resultado financeiro, é um resultado de satisfação para as pessoas, é um resultado para a sociedade, é um resultado de uma maneira geral. E aí, quando eu falo sobre implantar a cultura intergeracional, quando eu falo de treinamento, de ritual, eu estou falando de redução de turnover e absenteísmo, Exatamente. né? E que traz um resultado direto. E aí a gente tem dois exemplos aqui, que é de duas empresas que implantaram essas mudanças, essa cultura de mudança intergeracional, que são a IBM e o Airbnb. A IBM, que é uma empresa super tradicional, né? Multinacional, super tradicional, e que dentro dessa dentro desse tradicional, conseguiu trazer pessoas mais jovens para trazer um equilíbrio e uma harmonia para dentro do seu ambiente de trabalho. E o Airbnb, que foi o contrário, né? Startup, fundadores jovens, e que trouxeram um conselho com membros mais experientes de mercado para trazer também esse equilíbrio. E aí, tanto uma quanto a outra, elas têm alguns passos que elas seguiram para implantar essa cultura, que eu acho interessante trazer aqui, que uma questão é realmente, em todos os rituais, trazer essa questão da cultura inclusiva, de geração, né? Então, por exemplo, se eu estou falando de um treinamento, eu estou falando de treinamento sobre diferença de geração e como trazer essa potencialização de forças para dentro da empresa. Se eu estou falando de um one-on-one, eu estou falando de entender o que é importante para cada uma das gerações. Então, o reforço da cultura, que é o ritual, não basta ter, a gente conversou muito sobre isso no café, né? Não basta ter uma cultura, minha cultura é X. Não, mas o que você faz para reforçar essa cultura? E aí a gente tem tanto uma empresa quanto a outra implantando essa cultura através de canais de comunicação. Então, assim, as pessoas terem a liberdade de trazer, inclusive, as suas insatisfações, né? E os seus desafios em relação a esse lidar com geração diferente. Uma outra coisa interessantíssima que eu achei sobre essa implantação é a mentoria reversa. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas eu achei super interessante, que é um pouco do Café com CEO, né? Mas ele estende um pouco mais, que é o seguinte: é o Marco dando mentoria para a galera da geração Z em relação à estratégia, em relação à experiência de mercado, né, a coisas que ele já passou e já viveu, gestão, e a Duda dando mentoria para os líderes dela em relação à inovação, à tecnologia, né? Então eu coloco cada um no seu lugar de fala, dando mentoria. Eu sou mentora desse assunto para as pessoas mais velhas, eu sou mentor desse assunto para as pessoas mais novas. Então, quando a gente traz essa mentoria reversa, a gente traz esse reconhecer o meu lugar dentro da empresa e entender que esse lugar é importante, que ele tem valor, que aqui dentro eu sou valorizada e reconhecida por isso, e que se eu não tivesse aqui, uma parte da empresa ia estar capenga. Então, eu sou importante aqui dentro a partir disso, né? Um outro ponto que eles trazem é a questão do ajuste da estrutura. O quanto for possível, obviamente, né? A gente sabe que numa empresa grande, por exemplo, não dá para ficar fazendo um monte de jornada de trabalho diferente, porque um gosta de acordar mais tarde, o outro gosta de dormir mais cedo, mas assim, o quanto for possível, ajustar essa estrutura, ajustar esses processos, poder trazer mais adequação, né, a cada geração é importante também. E um outro ponto que eles comentaram é sobre a criação de equipes intergeracionais. Então, que é o que eu falei aqui no início. Então, todas as equipes deles é intergeracional. Não tem uma equipe só de geração Z ou uma equipe só de geração X. Todas as equipes têm pelo menos um membro de cada geração, porque isso traz muito ganho nesse compartilhamento, né? É verdade. É verdade. Para mim fez muito sentido quando eu vi. Olha, é muito bacana ver você falar isso, e aí a gente começa a lembrar, né? A gente teve agora há pouco tempo
que é, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, né, que é a semana, né, da prevenção de acidentes, e foi feito, nós fizemos aqui, inclusive, no Moinho, né, e aí eu fui fazer uma abertura e alguém chegou para mim e falou assim, fala um pouquinho de cuidar, de se cuidar e tudo mais, porque as pessoas são sedentárias demais e tudo mais, né? E eu tenho o meu hábito já há muitos anos, de pelo menos 3 vezes por semana, né? Fazer minha academia e tudo mais. Aí eu peguei, falei, tá bom. E eu tenho eu sou comunicador por natureza, né? E aí eu falei, caramba, o que eu vou fazer? Peguei o microfone e saí correndo de um lado pro outro. Ia lá, voltava, ia lá, ninguém entendia nada, né? Que esse cara tá correndo pra lá e pra cá? Eu falei, vocês estão vendo o que eu fiz aqui? Eu dei uma corrida pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Sabe pra quê? Pra mostrar pra vocês que a gente não pode ficar o tempo todo parado. Aí eu perguntei, quem de vocês aí faz exercício físico? Gatos pingados levantaram a mão. Falei, que vergonha pra vocês, eu faço 3 vezes por semana. Né? Então, e olha, para mim, se eu não vou à academia, para mim, eu fico desesperado, porque é minha paixão, eu vou porque eu sou apaixonado. E sabe como eu mudei meu mindset? Pelo seguinte, um dia a Joana, que é minha esposa, né, mãe da Duda, ela falou assim, amor, você tem que ir pra academia. Eu falei assim, eu pra academia? Aqueles cara tudo bombado na pandemia, eu vou para aquele ambiente onde... E eu tinha uma visão totalmente deturpada, e contei isso para eles. Depois daquele dia, vários chegam para mim e falam assim, patrão, caramba, agora eu tô na academia, porque você aquele dia saiu correndo lá e tudo e mostrou pra gente. Então assim, por que eu tô falando isso tudo? Porque quanto mais a gente consegue estar próximo, né, independente de qual geração seja, a gente passa para eles, sabe? Um dia, eu falei, naquele dia eu falei da segurança da bicicleta. Cara, como é que tá o freio da sua bicicleta? No dia seguinte, um outro falou assim, patrão, levei minha bicicleta na oficina para arrumar o freio. Ela estava sem freio. Quer dizer, são coisas simples, né? Do dia a dia das pessoas, mas a gente tendo essa empatia, né? Se colocando no lugar das pessoas, a gente passa para eles uma pessoa que a gente de fato é. Independente do seu nível na empresa, o nível social, nós somos pessoas normais. Né? E isso tem que estar muito, para eles tem que estar muito explícito que, caramba, a pessoa que me comanda é gente como eu. Né? Isso é muito importante para a gente poder exatamente trabalhar toda essa questão de turnover, de absenteísmo, de aproximação, né? Porque um dos maiores males, né, que a gente vive no mundo hoje também é exatamente as pessoas. Você falou da geração dos dedinhos, né? Hoje as pessoas. Quantas vezes você chega, por exemplo, num restaurante, tem 4 pessoas, cada uma com um celular, né? Eu tenho um grande amigo nosso que, quando ele tá na mesa e todo mundo tá com o celular, ele fala assim, ô pessoal, manda uma mensagem para mim aí, ó, manda uma mensagem para mim, né? Quer dizer, vamos parar com o celular e vamos conversar, né? É isso, eu acho que então o relacionamento pessoal, ele é muito importante para o nosso negócio e para o mundo como um todo, né? Eu acho que para finalizar com chave de ouro, se eu for entregar algo que para nossa geração é muito importante, é a vulnerabilidade. Quando o nosso líder se vulnerabiliza e mostra que ele também tem dores e dificuldades, a gente vê que é possível chegar numa boa posição, mesmo com os nossos problemas atuais. Perfeito. Chave de ouro mesmo. Bom, então, gente, para a gente finalizar mesmo, esse é o espaço para vocês fazerem indicação de rede social, de livro, artigo, o que quiserem indicar, tá? Fiquem à vontade, o espaço é de vocês aí. Eu só queria falar só mais um pouquinho. Pode né? falar. Só porque a gente acabou não tocando nesse assunto e é bacana. Nós, o Pais e Filhos, né, né, na verdade foi da minha cabeça isso, eu falei que nós temos 2 gerações, o 50 a mais e o 30 a menos. Né? E a gente tem um gap aí realmente, que é entre 30 e 50. E aí como que a gente trata isso? Né? E ano passado a gente teve a felicidade de trazer para nossa empresa um diretor, né? Que assumiu a princípio o comercial e o marketing, mas ele tem uma experiência muito grande em grandes empresas, inclusive, e ele vem fazendo todo um trabalho que a gente tinha uma dificuldade. Olha que a gente veio com várias consultorias e tudo mais, né? A gente tem acompanhamentos de mentoria, né? Individual, inclusive, todos nós, mas a gente precisava de alguém que não fosse o pai, ou a mãe, ou o tio, ou a tia, para direcionar o 30 a menos, entendeu? E aí a gente está fazendo esse trabalho, ele está sendo muito bacana, porque aí é uma pessoa fora da família,
E aí a gente tira os jovens, né, o 30 a menos debaixo das nossas asas e colocamos sobre a batuta deles. E tá funcionando super bem, sabe? A Duda comentou aqui, agora eu tenho meus horários mais estruturados e tudo mais, eu tenho as minhas entregas. Então eu queria só falar isso assim, né, desculpa, né, eu sei que o tempo já está um pouco avançado, mas eu acho que isso para a gente tem sido um valor muito grande, tem sido muito importante para a gente fazer essa transição dos 50 a mais para o 30 a menos. Que é a geração da ponte que eu falei. Exatamente. Que são os millennials. Né? Perfeito. Aproveita que você já está com a palavra aí, já faz a indicação das redes sociais, se quiser indicar qualquer livro, enfim. As redes sociais? A gente tá com um probleminha técnico no Instagram do Pais e Filhos, mas a gente vai resolver. Mas enquanto isso, estamos no Max Pais e Filhos, MAX Pais e Filhos, como Instagram. Site Pais e Filhos SM. E também estamos no LinkedIn, como Pais e Filhos Supermercados, que também fazemos um trabalho bem legal, mostrando todo o desenvolvimento dos nossos colaboradores. E, por fim, acho que indicações dos dois aqui é podcast. A gente é apaixonado por podcast, a gente escuta podcast no trânsito o tempo inteiro. Então, se aproveitem desse tipo aqui de conteúdo, desse tipo de troca, porque vão ter várias gerações falando para você. E eu acho que é uma oportunidade do conhecimento vir, né, de uma forma mais fácil. E aonde que ficam as lojas? Acho que vale a pena falar sobre isso. Bem, vamos começar da Zona Norte para a Zona Sul, digamos assim, né? Nós temos loja em Benfica, aqui no Francisco Bernardino, logo em frente o Moinho, né? Logo atrás também no bairro Milho Branco, também uma loja. E aí depois a gente vai para o bairro Borboleta, para a Rua Olegário Maciel, lá no bairro Paineiras, e na Avenida Rio Branco, né? Na esquina da Itamar Franco com a Avenida Rio Branco ali também, né? E também no bairro, me desculpe, nosso atacarejo, que é o Max Pais e Filhos, que é no bairro Nova Era também. E agora abrindo mais 2 lojas. Isso tudo é Isso. para quem é daqui de Juiz de Fora, né? É importante falar que a gente tem também ouvintes A gente de fora. ganha- Ainda estamos por aqui. A gente ganha com estou muito aqui. suor o nosso dinheirinho e gasta ele aqui, viu? Que bom. Investe aqui. Que bom. Eu tenho uma indicação de 2 livros que eu não li, mas que estão na minha wishlist, que é O Choque de Gerações, que fala sobre o impacto dessas diferenças entre gerações das organizações, que é do Alexandre Luz e do José Salib Neto. E O Fim do Mundo como... Você já leu algum desses? Não, eu ia indicar um do José Salib Neto também. E O Fim do Mundo como Conhecemos, que é a Geração Z e o Futuro do Trabalho, do Edson Nunes. Eu coloquei esses 2 aqui no meu carrinho da Amazon para poder comprar daqui a pouco, né? Tô com muitos livros para ler, mas esses 2 livros falam exatamente sobre isso que a gente falou aqui. Você quer indicar Tem esse o livro? livro Gestão da Manhã também, que é do José Salib bacana. Neto, que ele fala justamente sobre o motor 1 e motor 2 da empresa. Gestão da Manhã é muito bacana, exatamente, porque fala... E tem podcast também dele. Exatamente, e tem ele em podcast. Do porque... José Salib? José Salib Isso, Neto Gestão da com Manhã. o Sandro Magaldi. Legal. Os dois E fala- são criadores tanto do podcast quanto do livro. E fala exatamente a necessidade Choque de de tanto ter o motor 1 gerações, quanto o né? motor 2, né? Um motor 1 ali da operação mesmo, e daquilo que Fazer acontecer que o é o- processo do dia. que é o core mesmo da empresa, né? Mas também tem o outro motor que é o motor da inovação, é o que a geração Z traz hoje, né? Também para a gente, né? Então é importante que a gente tenha aí o motor 1 e o motor 2, os dois são muito importantes, né? Legal. Gente, obrigada a vocês 2 que participaram. É. Sobre as nossas redes sociais, @propósito, uma aceleradora. Lá a gente fala sobre gestão, finanças, growth, pessoas. E a minha rede social é eu, Cintia Antunes. E aqui para finalizar, eu quero desafiar você que nos ouviu aí, nos assistiu, a olhar para sua equipe, né, e identificar aí como que você pode usar toda essa nossa discussão aqui. Se você ainda não está olhando para esses gaps geracionais, que você comece a olhar, porque esse é o futuro, né, e talvez seja a hora de você começar a se questionar aí se dentro da sua empresa não tem oportunidades que você não esteja enxergando dentro desse gap geracional. Obrigada a vocês 2 mais uma vez, obrigada a você que assistiu, e a gente se encontra no próximo episódio.